Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. Olá, graça e paz. Queremos meditar nesse instante a respeito de a oração, uma provisão preciosa. O nosso texto é Filipenses capítulo 4, versículo 6, que diz o seguinte: Não fiqueis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo deixai que as vossas petições se tornem conhecidas a Deus pela oração e pela súplica, junto com o agradecimento. Queridos, o verbo conectar é muito usado hoje, principalmente agora quando nós estamos neste mundo remoto, utilizando sempre a internet e a virtualidade, não só para as nossas atividades profissionais, como também eclesiástica. A palavra hebraica para oração é tefilá e significa conexão, isto é, quando nós estamos orando a Deus, nós estamos conectados com Ele. Quando oramos, nós falamos com Deus e em nossa mente, Ele está à nossa frente. Por isso devemos aproveitar para contar-lhe os nossos problemas, as nossas carências, e não esqueça também de pedir, mas também não esqueça de agradecer por tudo o que Ele lhe dá. Amados, a natureza miraculosa da conexão. Quando pela primeira vez, em janeiro de 1946, o homem estabeleceu contato com a Lua por meio de sinais de radar, houve grande júbilo na NASA. Os sinais de radar podem atingir a Lua com a velocidade da luz. E a distância entre a Terra e a Lua é de aproximadamente 400 mil quilômetros. O júbilo foi porque a resposta de retorno dos sinais foi de quase 3 segundos. Qual deve ser o nosso júbilo quando nos conectamos com Deus? As nossas orações chegam ao trono de Deus no mesmo instante, numa milionésima fração de segundo. Mas para a oração bem-sucedida e vitoriosa, há uma necessidade de observação de alguns requisitos. O primeiro requisito é crer num único Deus. Para que o milagre da conexão aconteça, é necessário exclusivamente orar ao único Deus. As orações oferecidas a deuses imaginários criados na mente humana nunca serão ouvidas, conforme descobriram os profetas de Baal no tempo de Elias, como está relatado lá em 1 Reis, capítulo 18. O salmista, no Salmo 115, versos 4 e 8, escreveu que esses deuses imaginários são obra das mãos de homens. Tem boca e não fala, tem ouvido e não ouvem, e som nenhum lhe sai da garganta. O primeiro requisito é crer num Deus único. O segundo requisito é fé. O escritor de Hebreus, ele registra para nós, nas Sagradas Escrituras, o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e Ele recompensa os que o buscam. Hebreus 11, 6. Queridos, precisamos crer que Deus existe e que nos recompensa quando o buscamos com sinceridade. Isto é, Ele responderá às nossas orações. Tiago também, no capítulo 1, vai enfatizar que nós devemos pedir a Deus. Pedir, porém com fé,
nada duvidando, porque quem duvida é semelhante à onda do mar, que o vento impele e agita. E não pense que alguém, assim como a onda do mar, vai alcançar alguma coisa do Senhor. E Mateus, no capítulo 17, registra palavras do Senhor Jesus Cristo. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, nada vos será impossível. Amados, mas como nós podemos ter a certeza de que Deus responde às nossas orações? A resposta está na própria palavra de Deus, que revela ser Ele capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E assim o faz porque Ele nos ama. Diferentemente de nós, que quando alguém nos pede alguma coisa, às vezes nós estamos dispostos a fazer, mas, por outro lado, não somos capazes de realizar. Ou quando somos capazes de realizar, mas não estamos dispostos a fazer. Lembre-se, somos por natureza maus, mas fazemos todos os esforços para darmos boas dádivas aos nossos filhos. Imagine Deus que é bom. Recorde, Deus respondeu à oração de Elias, quando ele confrontou os 450 profetas de Baal. Deus respondeu à oração de Ezequias, quando o exército de Senaqueribe ameaçou Jerusalém. Deus respondeu às orações em favor de Pedro, quando ele estava preso. E Deus responde às nossas orações. E isto é visto por toda a história do cristianismo. Isto é a prova de que Deus está disposto a responder às nossas orações, hoje, como ele respondia no passado, porque ele não mudou. Agora, queridos, precisamos reconhecer o meio usado por Deus para que as nossas orações sejam vitoriosas. Às vezes questionamos a resposta de Deus às nossas orações porque não entendemos o meio específico determinado por Ele para nos responder. As nossas orações só chegarão a Deus se reconhecermos como única alternativa Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único meio pelo qual nossas orações chegam à presença de Deus. Ele mesmo disse isso, pois ninguém vem ao Pai senão por mim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, diz assim a palavra de Deus. No último dia do seu ministério, Jesus disse: se pedirdes algo ao meu Pai, ele o dará a vós em meu nome. Então, amados, na oração estamos conectados com Deus. E para que a nossa oração seja aceita por Ele, ela deve ser sincera, pois quem ora apenas para ser visto pelos homens, oram em vão, e Deus não aceita a hipocrisia. Ele ouve aqueles que oram em espírito e em verdade. Por isso que a oração dos puros é agradável a Deus, pois os impuros não verão a Deus. A grandeza de Deus revela a nossa insignificância. Por isso devemos orar com humildade, pois somos pedintes e não fregueses. Não podemos negociar com Deus,
pois não temos nada para oferecer. Muitas vezes em algumas orações, a imposição para que Deus atenda. E não é por aí. Lembre-se que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, escreveu o apóstolo Pedro. Queridos, a nossa oração também precisa estar em harmonia com a vontade de Deus. A gente tem uma ideia de que existe oração poderosa, mas o poder está naquele que ouve as nossas orações. Não vamos imaginar que alguém tem poder, porque é só o imaginário, porque o poder está em Deus. É Ele que, ouvindo as nossas orações, responde de acordo com a sua vontade. Por isso que toda e qualquer oração deve estar em harmonia com a vontade de Deus. Jesus ensinou isso. Seja feita a tua vontade. Não seja como eu quero, mas como tu queres. João escreveu: se lhe pedimos alguma coisa conforme a sua vontade, ele nos ouve. A vontade de Deus, amados, tem precedência aos nossos propósitos, pois ela é mais importante do que qualquer interesse pessoal. Vamos para mais alguns exemplos. Moisés invocou a Deus no Mar Vermelho e Deus fez o milagre abrindo o mar. A oração de Moisés estava em harmonia com o propósito de Deus, porque o propósito de Deus era liberar seu povo da escravidão do Egito. Os israelitas fizeram um bezerro de ouro no Sinai. E Moisés orou a Deus, pedindo pela vida deles. E Deus poupou. Por quê? Porque a oração de Moisés estava em harmonia com o pacto de Deus. O pacto que Deus fez com os antepassados. Então, quando a oração está em harmonia com a vontade de Deus, ela não gera conflitos. Agora, quando não está em harmonia, vai gerar conflitos. Por exemplo, vocês já viram numa transmissão de uma partida de futebol, os jogadores, ao entrarem em campo, se juntarem, às vezes até se ajoelham e oram pedindo a Deus pela vitória. O que é que acontece? Deus, na sua onipotência e sabedoria, ele não vai responder esta oração, porque é uma oração contraditória. Como Deus pode dar vitória para os dois lados? Então, quando a oração é contraditória, Deus não responde. Quer ver uma outra coisa? Quando você ora para remover provação. Ora, se Deus lhe deu uma provação, de que adianta você orar para ele tirar a provação? Você não pode pedir para que ele remova a provação que ele lhe deu. O que você deve fazer é orar pedindo sabedoria e força para lidar com esta provação, para suportar a provação, e não para que Deus remova aquilo que ele determinou para você. Lembre-se do apóstolo Paulo. Ele pediu 3 vezes em vão a Deus para tirar o espinho da carne. Mas Deus o consolou com as palavras: a minha graça é o que basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Voltando a Moisés. Quando Moisés orou pedindo a Deus para entrar na terra prometida, Deus não atendeu. Por quê? Porque as razões de Moisés
eram puramente sentimentais. A sua presença na terra prometida não era mais essencial. Por quê? Porque Deus já havia nomeado Josué para guiar o povo. Queridos, na experiência de Moisés, temos algumas lições. A primeira é que as nossas orações só serão respondidas se forem ao único Deus. E a segunda, que Deus não se deixa influenciar pelo sentimentalismo. E aí você poderia me perguntar, mas pastor, como faço para afastar o sentimentalismo da minha oração? A resposta é bíblica. Aprendendo com o Pai Nosso. Colocando Deus em primeiro lugar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A soberania de Deus deve ser o vetor principal das nossas orações, pois é ela que vai nos ajudar nas nossas preocupações e carências do dia a dia. O texto de Filipenses nos mostra que os interesses pessoais também podem fazer parte das nossas orações, mas de forma secundária. Não fiqueis ansiosos com alguma coisa, mas em tudo deixai que vossas petições se tornem conhecidas a Deus pela oração e pela súplica junto com agradecimento. E lançai fora toda a ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vós. Lembre-se, ao darmos a Deus devoção exclusiva e buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as coisas pessoais que pedimos em oração certamente acontecerão em harmonia com a vontade de Deus. O que pedimos em oração indica o grau da nossa maturidade espiritual. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, ele recomenda que façamos orações em favor de todas as pessoas. O interessante é que ele manda orar pelas autoridades para que elas nos deixem viver com mansidão, tranquilidade e respeito. É da vontade de Deus que oremos por eles, pelos poderes. Às vezes a gente até ora para que eles se convertam. Mas a carta de Paulo diz que a gente deve orar pelas autoridades para que elas não se oponham, ou não sejam contrárias, ou não haja contrário ao nosso ministério. Podemos orar pelas coisas materiais. No Pai Nosso, Jesus incluiu: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso é que devemos pedir. Não devemos pedir luxo, nem além do que necessitamos. A orientação de Provérbio é: duas coisas peço a Deus. Não recuse o meu pedido antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dai-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o teu nome. Provérbio 30, versículos 7 a 9. Queridos, concluindo, o que devemos pedir em oração? A Bíblia nos ensina que devemos pedir porção maior do Espírito Santo, como registra Lucas. Devemos pedir sabedoria do alto, pois Deus dá generosamente a todos os que o pedem, registra Tiago.
E assim como Davi, nós devemos pedir a Deus para que Ele nos ensine a fazer a sua vontade, porque Ele é Deus. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém.